Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Boa tarde, Sardenberg, Cássia, ouvintes, todo mundo que assiste o CBN Brasil. Boa tarde, Vera. Cadê a imagem da Vera? Hoje não tem, excepcionalmente. Bom. Vera, e o Paulo Pimenta como, sei lá, interventor não, a Autoridade Federal do Rio Grande do Sul, hein? Pois é, a escolha do nome foi o que causou mais controvérsia, Sardenberg. A ideia de que o governo tenha uma espécie de posto avançado no Rio Grande do Sul para coordenar as ações federais, cobrar os ministros, articular a liberação de dinheiro e também fazer a ponte com o governo do estado e os municípios, foi considerada algo necessário até pelo tamanho das demandas e pela urgência das necessidades. Mas o nome do Paulo Pimenta, que é um petista, alguém com uma carreira política no estado e que, portanto, uma carreira que hoje é oposição tanto ao governador quanto ao prefeito, porque apesar do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Mel, ser do MDB, no município o MDB não é próximo do PT, isso tudo causou uma certa estranheza e um temor de que, em vez de contribuir para a união dos esforços, contribua para uma certa cisânia e uma disputa por protagonismo, disputa por narrativas e disputa por diretrizes. Então, até a palavra que você usou, interventor, ela não é de todo despropositada, porque muita gente está enxergando dessa maneira. Enxergando como a chegada do Paulo Pimenta sendo uma tentativa do governo federal de solapar as atribuições dos outros entes federativos e não só de coordenar os esforços. Então, muita gente acha que uma iniciativa positiva e meritória pode naufragar por uma escolha muito política, muito politizada do nome do ex-ministro da SECOM, né? Ele deixa a pasta, pelo menos temporariamente, para ser esse coordenador. Agora, a questão é a seguinte, o Paulo Pimenta, ele é um possível candidato a governador, pode ser? Pode ser, tem essa pretensão, imagino que sim. E aí fica a nomeação. Outro aspecto é que tem aí uma versão, aí até meio maldosa, mas eu queria o seu comentário, a sua informação, de que o presidente Lula aproveitou para tirar o Paulo Pimenta da comunicação. Eu vi essa versão. Eu não tenho informação a respeito disso. O meu contato ali com Brasília mostra que ele tinha alguns embates ali com setores próximos ao presidente, mas estava sendo endossado naquilo que faz pelo Lula, né? Agora há pouco teve, por exemplo, uma concorrência grande para a contratação de agências digitais, com grande disputa e etc. Então, não via esse descontentamento do presidente, pelo menos publicamente, com o ministro. Inclusive, ele brigou bastante, pelo que eu apurei, para acumular as funções. E aí o Lula achou que seria demais acumular as funções. Mas, por exemplo, no início dessa crise, naquele embate sobre cancelar ou não o Enem dos concursos, ele venceu. Foi a visão dele que prevaleceu. Ele que disse que pegaria muito mal fazer a prova no resto do país, ignorando o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. A ministra da Gestão, Esther Dweck, era a favor de manter. Então, não é que ele estivesse totalmente desautorizado dentro do governo ou desprestigiado, tanto que vai ganhar um cargo em que ele vai ter mais protagonismo, mais destaque, vai aparecer mais do que até na SECOM. Então, eu não tenho essa informação, tá? Não sei te dizer. Ora,
dois pontos aqui que você levantou. O primeiro é que uma coisa que seria extremamente necessária é uma atuação conjunta de governo federal, governo estadual e as prefeituras, né? Não apenas a prefeitura de Porto Alegre, mas as prefeituras de modo geral, sendo que a maior parte delas não é do PT, né? E segunda coisa é o seguinte, é um posto de destaque, mas também pode ser uma queimação, né, Vera? É um posto que pode dar certo e pode dar muito errado. É por isso que eu acho, Sardenberg, que ele vai ser pianinho ali. Ele não vai querer chegar chegando, até porque ele não tem os instrumentos de governança. Ele sabe que com isso ele pode prejudicar o Lula em vez de ajudar. O Rio Grande do Sul já foi um estado muito petista, hoje em dia não é mais. Então, se ele tiver uma atitude de confronto, vai ficar a imagem de que o governo federal foi lá para atrapalhar em vez de ajudar. Eu escrevi a minha coluna hoje a respeito do desafio que é para o Lula lidar com essa crise. Representa para ele, eu acho que sem exagero, o mesmo desafio que a pandemia representou para o Bolsonaro. Então, na largada, ele já se diferenciou do ex-presidente ao demonstrar empatia e a não minimizar e nem negar o problema. Então, isso é um primeiro ponto, mas é um primeiro ponto muito incipiente. Uma crise dessa dimensão e dessa complexidade requer medidas que são novas, políticas públicas que nunca foram testadas e um aporte de recursos do orçamento que a gente ainda não tem a ideia completa de qual é. Então, o Paulo Pimenta tem de entender, e eu acho que o Lula vai fazê-lo entender, que ele realmente vai ter de funcionar só como um emissário, como um articulador, como um construtor de pontes. Se ele for lá para dinamitar as pontes num estado que já está com toda a infraestrutura muito comprometida, aí ele vai comprometer fortemente a imagem do presidente. E aí eu acho que a própria Lula vai ser o primeiro a querer mudar o curso das coisas. Então eu acho que ele vai chegar, eu apostaria uns 10 tons abaixo do tradicional dele. Tá certo. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã, um ótimo jornal para vocês e até mais tarde no Ponto. Até mais, Vera.